Miriam Cardoso, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Ari? Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito obrigado você de ter aberto o espaço na sua agenda. Eu sei que você está assoberbada aí no RH seu, né? É muita coisa. Mas Miriam, conta, por favor, um pouquinho do seu trabalho que você faz aí na sua empresa, por favor. Claro, Ari. Bom, gente, me chamo Miriam Cardoso. Eu hoje estou como Head de Pessoas, Cultura e Comunicação na Evolts. A Evolts é uma empresa privada de transmissão de energia. A gente atua aqui 100% no território brasileiro. Temos algumas concessões, passamos aí por 10 estados brasileiros, enfim, muitos municípios e muitas cidades. E eu estou lá há 1 ano e meio. E atuo com todo o subsistema de RH, né? Então, como Head de Pessoas, Cultura e Comunicação, eu cuido de toda a parte de desenvolvimento, talent acquisition, remuneração, folha, comunicação interna, externa, diversidade, enfim, tudo. A gente é uma empresa de 130 colaboradores, e temos toda a parte de operação e manutenção terceirizada, mas com um desafio pela frente de internalizar essa mão de obra também. Então, são muitos desafios, realmente a agenda é concorrida, mas eu consegui abrir aqui esse espaço para prestigiar o RH em Revista. Muito obrigado, a gente fica muito feliz com isso, de todo esse espaço que você, todo esse tempo que você vai colocar aqui para a gente aqui. Mas me diga uma coisa, a sua versatilidade, vamos supor, você precisa contratar uma pessoa para campo, também precisa contratar uma pessoa ou alguém para a parte interna com você. Como que você faz esse balanço de pessoas aí, por exemplo, esse projeto aqui de pessoas? Sim. Bom, Ari, são perfis bem diferentes, né? Sim, a gente tem que entender, obviamente, como a gente vai falar, né? A cultura da empresa é uma só, né? Todo mundo tem que estar ali atrelado, né? Junto, conversando com essa cultura, mas os perfis são distintos, né? Hoje o nosso escritório fica no Rio de Janeiro, então quando a gente pensa numa posição para dentro do escritório, é uma realidade, enfim, a gente tem que pensar que quem está no escritório está trabalhando no ar-condicionado, né? Enquanto quem está no campo está trabalhando. Pensa, a gente tem linha de transmissão em Manaus, né, que passa dentro da floresta amazônica. Então a gente tem que pensar que perfil é esse, que colaborador é esse, né, qual é a realidade deles que eles vão enfrentar em campo, a adaptabilidade desse colaborador, né, desse candidato, para entrar na empresa e trabalhar no campo, né, porque não é fácil. Realmente são realidades bem diferentes. Porque isso aí, se você... eu acho que vocês já passaram a fase da implantação da linha de transmissão. Agora é manter essa energia funcionando lá, é isso? Isso aí. A gente já tem toda a parte de projeto implantação já aconteceu, né? E agora a gente tem a concessão para manter essa linha operando e transmitindo energia para o Brasil. Olha que interessante, muito, muito legal. Não tinha conversado com ninguém desse sentido aqui do nosso RH Revista. Puxa vida, que bacana, Miriam. Acho bárbaro isso aí. Tá bom. Ok, então tá bom. Bom, vamos lá falar um pouquinho. Você escolheu um tema que eu acho fantástico, esse tema aqui, chama-se cultura organizacional. Como é que você encara essas duas palavrinhas? Bom, cultura e organização, né? Bom, eu acho que a cultura organizacional, ela é a espinha dorsal, a linha mestre de toda a empresa, né? A cultura organizacional não é uma frase bonita, não é ter a missão e a visão escrita, né, num papel, num documento, muitas vezes na parede da empresa, mas é de fato aquilo que a gente vive, né? A cultura são as pessoas, é o nosso dia a dia, a nossa atitude que compõe a cultura organizacional, né? E toda empresa tem a sua cultura, né? Toda família tem a sua cultura, toda sociedade tem a sua cultura, então não existe uma organização sem uma cultura. Por mais que ela não esteja estabelecida explicitamente, existe uma cultura ali dentro, né? E é importante a gente entender que cultura é essa.
né? Então, assim, pensando um pouco na definição de cultura organizacional, eu digo que cultura ela é composta, né, pelos sistemas, pelos símbolos, pelos comportamentos daquela organização, né, que são muitas vezes encorajados, reconhecidos ali dentro, que são às vezes tolerados ali dentro, né, mas é o que vai moldando essa organização, né. Então, com base em que uma decisão é tomada, né, isso demonstra como que é, na prática, a cultura daquela organização. E isso achei interessante você comentar isso, que você pode pegar cultura na prática. E tem dado resultado isso, Miriam Cardoso? Tem, é o que mais dá resultado, na verdade. Sim. Inclusive tem uma frase célebre, né, do Peter Drucker, que fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né, porque a cultura, de fato, é o principal determinante do sucesso da estratégia de uma empresa. Não adianta você ter uma estratégia brilhante e você não ter as atitudes que te levem a esse resultado, né. Se você não tiver colaboração, se você não tiver inovação, então assim, o que vai fazer você alcançar essa estratégia, né? Que comportamentos são esses esperados? Eu, de fato, tenho os mecanismos dentro da minha empresa para garantir que esses comportamentos, essas atitudes vão ser reconhecidas e valorizadas para levar a minha organização onde eu preciso chegar, né? Para alcançar essa estratégia. Então, assim, eu acho que sim, dá resultado. Tem um livro muito bom de cultura organizacional, que é o Walking the Talk, que fala muito sobre a questão da cultura na prática, né? Não adianta eu falar algo e não fazer algo, né? E ter essa incoerência. Então, a cultura, ela só funciona se a gente for coerente, né? Se de fato os colaboradores, as pessoas enxergarem que o que eu falo, né, o que está lá na minha visão, nas competências da liderança, se de fato isso é praticado, se é valorizado, se é reconhecido dentro da empresa. Então, essas mensagens não faladas, né, de que forma que a gente transmite isso no dia a dia? Os nossos comportamentos, os nossos rituais, né, tudo isso é o que estabelece essa cultura, né? Então, como é que os líderes agem dentro dessa empresa? Como é que eles se comunicam, né? Eu estou falando que eu preciso de uma liderança próxima da equipe. Eles fazem reunião, eles têm um feedback, ou é só aquele feedback obrigatório uma vez por ano, né? Que muitos líderes nem fazem aquele uma vez por ano depois da avaliação de desempenho, né? Como é que eles interagem com o líder liderado direto? Como é que acontecem as reuniões? É reunião ou aquele líder que se comunica só por e-mail? Enfim, tudo isso é o que estabelece essa cultura da empresa. Assim, eu acho que você, nessa administração sua, das atitudes que você citou aí, e você também falou um caso muito interessante. Se você conversa com a sua equipe via e-mail, mas nada como o olho no olho, você conversar com a pessoa ali, porque muitas empresas, nós estamos vendo isso agora, primeiro foi o boom para ficar em casa, e agora está sendo um transtorno para tirar esse pessoal de casa para voltar. Para voltar, né? Eu diria que realmente é um transtorno, porque os caras não querem mais, muita gente não quer voltar. Mas e como que você orienta os seus líderes para que ele faça o tete a tete com esse pessoal? Bom, hoje na empresa que eu estou, a gente é híbrido, né? São 3 dias no escritório e 2 o colaborador pode ficar de home office, né? Mas os dias que a gente está no escritório, a gente preza muito por ter esse olho no olho, né? Então, a gente, por exemplo, toda quarta-feira tem um café da manhã, então tem um momento de integração. Quando a gente está no escritório, a gente preza pelas reuniões serem presenciais, todo mundo junto numa sala. E quando está no híbrido, né, se algum dia alguém está dentro do escritório e um colaborador está fora, é melhor todo mundo fazer conectado online, porque parte presencial e parte online também não funciona muito bem.
sempre quem está junto na sala acaba falando atropelado, quem está conectado não entende. Então, a gente tem, assim, alguns combinados, isso são um pouco dos rituais, né, para que a gente consiga manter a integração. Então, até esse movimento de retorno, né, Ari, que você comentou, assim, a empresa precisa ser atrativa, né, para o colaborador enxergar o valor de estar presencial no escritório, né, porque se eu vou para o escritório para fazer reunião pelo Teams, né, qual o sentido de eu estar ali? Eu podia estar na minha casa conectada fazendo a reunião pelo Teams. Então, a gente tem algumas práticas, alguns rituais que a gente quer fomentar e que faça sentido para o colaborador, que ele enxergue o valor também de estar ali no presencial, né? Realmente tem esse movimento, né, esse retorno do escritório, mas eu acredito que tem um pouco isso, as empresas precisam mostrar o valor de estar ali, né, assim, o que a empresa está fazendo para demonstrar que, para o colaborador sentir que é importante ele estar ali presencial, né, porque senão fica um pouco dicotômico, né, eu peço para ir presencial, mas eu estou dentro de uma sala conectado com fone de ouvido, fazendo reunião online, aí não faz muito sentido. Mesmo porque esse olho no olho que eu acho super interessante, super importante, e você, e aí você, eu imagino assim, você está no online, que eu já fiz isso, muita coisa, muito isso, há alguma coisa que passa, mas você estando juntos com a pessoa, aí aquela vírgulazinha a mais, aquela outra situação a mais que você vai e colocar naquela situação, você melhora todo o seu ambiente. Você concorda com isso? Você acha isso interessante? Com certeza, Eri, com certeza, porque a comunicação, né, se a gente pensar em comunicação, ela é 10% verbal, né, assim, a leitura do interlocutor, né, o que está sendo falado, ele é 10% do que o outro está capturando, né, então o que são esses outros 90%? É a sua expressão corporal, facial, tom de voz, e tem toda a conexão de energia de você estar ali nesse olho no olho, né? O brilho no olhar, a câmera muitas vezes não captura isso, né? A intensidade que o outro está querendo passar. Então, assim, e muitas vezes as pessoas ainda estão conectadas e sequer estão com a câmera ligada, né? Então você ainda perde até a visão, né, de como é que esse outro está. Então, nada compensa, de fato, o olho no olho presencial, né? Para melhorar, inclusive, a comunicação, né? Que hoje, para mim, é um fator assim bem crítico dentro das organizações. Eu acho que comunicação é uma competência aí que a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado. Gostei da palavra competência, porque a comunicação, às vezes as pessoas confundem a comunicação. Pode haver uma certa confusão dessa comunicação. Tipo assim, a minha comunicação não é muito boa. Não, espera um pouquinho só. Tem alguma coisa interessante nisso aí? Você tá bem, né? Então, essa comunicação que eu acho que é o ponto importante da empresa. Porque, vamos supor, se você avisar os seus colaboradores, olha, hoje nós temos uma reunião online para tratar de assunto tal. Aí o colaborador vai falar, poxa vida, outra vez essa reunião online, outra vez isso aí, outra vez isso aí. Então, esse desânimo que cabe a você, como profissional de RH, motivar, fazer ele crescer, não é isso? Com certeza. Não, com certeza, Ari. E assim, muitas empresas, né, elas têm profissionais espalhados, né? Nem todo mundo está sempre no mesmo ambiente físico. E também é um outro desafio, né? Porque para você integrar todo mundo, né, para quem não está ali naquele escritório principal, né, se sentir parte, muitas vezes você tem que recorrer de fato ao online, né, para você conseguir conectar e integrar todo mundo. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, encontrar qual é esse meio do caminho, porque muitas vezes o online é necessário, primordial, e que bom que ele existe, né, para que essa integração e esse pertencimento das pessoas que não estão ali nessa sede, né, possam participar, né. Então, o online também é importante, não estou demonizando aqui o online não, tá, ele é importante, mas de que outras formas, né, que outros arcabouços a gente pode usar
para fomentar o presencial, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer alguma ação de diversidade, a gente fez, né, recentemente uma ação de diversidade, que a gente passou um filme, fez um Cine Pipoca, né, dando um exemplo. Então, assim, a gente consegue fazer uma turma online de quem está, né, fora desse escritório, e aí a gente faz um grupo só online, né, e a gente faz um grupo só presencial, né, para dar aquela liga ali, né, de quem está presencial. Quando a gente pensa em grupo focal para pós-pesquisa de clima, a gente cria aquele grupo online, né, e aí fica todo mundo online, de quem está espalhado, né, em alguma outra região, e não no escritório principal, mas faz o do escritório principal presencial, né? Então, assim, quem está online, a gente tenta integrar todos, né, de forma online, e quem está presencial, a gente tenta capturar todo mundo presencial. E o que a gente faz para deixar mais interessante, né? A gente faz alguma dinâmica, a gente faz um café da manhã, a gente faz traz alguma coisa ali para agregar valor àquele momento também. Algo que faça sentido ter todo esse projeto, né? Algo que faça sentido, com certeza. Claro, senão não que adianta, fica do nada para lugar nenhum, né, Miriam? Exatamente. Mas eu não sei se eu também entendo isso, que, por exemplo, você citou uma linha de transmissão que vocês têm lá na Amazônia. Pode ser que aquele colaborador seu, ele vai poder estar aí na sede da empresa uma ou duas vezes no ano ou mais. O máximo que ele vai fazer isso. No máximo, exato, no máximo. Ele não pode deixar a responsabilidade dele para vir aqui e participar do bate-papo, alguma coisa desse tipo, mesmo que a sua empresa fizesse um negócio mirabolante, maravilhoso, que tem que fazer, eu acho que ele não pode abandonar lá, né, o posto dele lá. Não pode. Tem que ficar, não pode. E aí, como é que a gente faz também para que eles se sintam parte, né? A gente vai até eles, né? Então, é importante que a liderança vá também até eles, né? Então, tem um movimento contrário nesse sentido, né, Ari? Então, assim, a gente promove, por exemplo, café da manhã com o CEO, né? Uma forma de aproximar o CEO da equipe. Então, tem esse café da manhã dentro do escritório e tem uma agenda que esse CEO vai nas bases, vai a campo, e quando ele vai, a gente promove também o café da manhã lá, né? Não é só uma visita. Não, aí a gente faz a ação em loco lá, né? Então já teve em Manaus, já teve em Curitiba. Então a gente promove lá para ele se sentir parte dessa ação da empresa. Isso gera esse engajamento, esse pertencimento, né? Isso motiva demais o colaborador que está em campo, que muitas vezes se sente à parte, né, da empresa. Ele pode ficar pensando, pô, eu estou aqui nesse fim de mundo, é o mínimo que vai precisar aqui, mas ninguém lembra de mim, ninguém faz uma olhar para mim. Não, mas lembra sim, vai lá para falar com ele. Né? Isso aí. E o seu pessoal, eles estão aptos, ou eles se sentem bem e confortavelmente sair daí e ir lá no local para desenvolver esse trabalho? Sim, com certeza, com certeza. Tanto o CEO quanto o diretor de operações, todos eles têm uma agenda para visitar as bases, ter esse momento junto com os colaboradores, faz parte da nossa agenda de pessoas, da agenda da alta liderança, com certeza. Essa liderança sua, isso aí é composta por engenheiros, arquitetos também? Não, só engenheiros? Basicamente são engenheiros eletricistas. Eletricista, né? Não tem uma outra categoria de engenheiro aí nesse bojo todo aí? A gente até tem dentro da companhia, tá, outras formações. A gente tem engenheiros de telecomunicações, por exemplo, né? Telecom está diretamente ligado aí também à nossa atividade. Então a gente tem alguns engenheiros especialistas em outras matérias, né? Não só eletricista, mas 90% são engenheiros eletricistas. Que beleza. Olha. Miriam Cardoso, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho conosco.
Eu falei para você que a nossa conversa não passaria muito tempo, não. Você pode ficar sossegado, tranquilo, né? E voltaria ao seu trabalho. Gostei muito de conversar com você, foi muito bacana. Esse cultura organizacional, a gente nunca falamos aqui no nosso RH Revista. Mas, Miriam, por favor, deixe uma mensagem para o nosso pessoal de RH, por favor. Legal, bom. Gente, vou deixar uma mensagem pensando um pouco em cultura, né? Que o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente até onde a gente quer chegar, né? A cultura organizacional de uma empresa, ela é viva e ela tem que se adaptar aos momentos, né? Porque as necessidades daquela empresa, elas evoluem com o tempo, né? Até os comportamentos necessários, as competências necessárias evoluem com o tempo. Então, vamos pensar assim, será que a nossa cultura, né, o que a gente tem escrito de missão, visão, valores daquela empresa, faz sentido para o momento da empresa atual? Será que eu não deveria repensar essas competências da liderança para, de fato, eu conseguir conectar a cultura da organização à estratégia da empresa? Então, fica essa reflexão para vocês, né, da área de RH, de repente fazer uma grande transformação cultural, de fato ser um RH estratégico que vai ajudar a empresa a alcançar resultados ainda maiores. Você citou os 3 itens aí da empresa, missão, valor. Você acha que no meio do caminho dá para você mudar esses valores? Com certeza, Ari, com certeza. Como eu falei, é viva, né? Quando a empresa ela nasce, ela tem uma realidade, uma necessidade ali para aquela empresa. Depois que essa empresa amadurece, né, alcança voo de cruzeiro, é uma outra realidade, uma outra necessidade, né? Ela já está num outro nível de maturidade. Então, essa cultura é viva mesmo. Então, a gente precisa repensar, sempre olhar para aquilo ali e ver, está fazendo sentido ainda, né? Meu propósito, minha missão, minha visão, minha razão de existir, as competências do que eu estou demandando da liderança, né, que eu estou avaliando os colaboradores, que eu estou reconhecendo, recompensando, está fazendo sentido e vai me levar, né, aonde eu quero chegar, né, porque vai mudando, né, aonde a empresa quer chegar, ela vai mudando, a empresa vai amadurecendo, vai caminhando, e a minha necessidade de 5 anos atrás não é mais a minha necessidade de hoje, e como que a área de pessoas, o RH, né, pode apoiar essa estratégia. Então, assim, a cultura ela é o centro de onde tudo nasce. Você é favorável, por exemplo, a essa mudança de rota? Claro, se a empresa precisa, né, mudar a sua rota para alcançar o seu objetivo, né, crescer, com certeza, Ari. E eu sou muito a favor da gente, se erramos, vamos ser rápidos em consertar e rearrumar essa rota e seguir em frente. Tá bom. Né, reconhecer o erro, reajusta a rota e segue em frente. Aí que tá, entra a humildade, né? Reconhecer o erro, né? Claro, com certeza, Ari. E eu acho que, assim, as empresas estão falando muito de cultura de inovação, né? E a inovação, ela só vem com erro, gente. Errando, acertando, corrigindo e seguindo em frente. Então, a gente precisa entender, né? Se mostrar mais vulnerável para reconhecer esses erros e corrigir rápido para continuar. Parabéns. Miriam Cardoso, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela aula que você deu aqui para o nosso Imagina, só uma pílula, da grandeza que é esse tema de cultura organizacional. Mas só uma perguntinha agora para a gente encerrar mesmo de vez. Você se reporta a quem aí na sua empresa? Ao CEO. Perfeito, maravilha. E esse é o grande, o mote que a APSA está querendo lançar, e nós querendo, o RH, nossa revista, quer que cada vez mais o profissional de RH se reporte ao CEO, porque se não tiver essa conexão entre os dois, entre isso aí, tudo que você pensar, tudo que você imaginar, tudo que você quer implantar, pode não acontecer. Quando em muitas empresas ainda tem RH reportando a CFO, né, a área financeira. E aí, assim, o drive, a mentalidade, né, é diferente. Então, se a gente não tem um financeiro muito gente, né,
vira uma leitura numérica da coisa, e RH não é numérico, né? RH é gente. Então, realmente, cada vez mais, eu tenho visto, inclusive, empresas tirando o RH debaixo do financeiro e reportando direto ao CEO, e dando uma posição de destaque, de visibilidade, de estratégia para a área de RH. Se ficar exatamente no financeiro, ele vai ficar fazendo conta, né? Ele vai ficar fazendo continha. Aí que tá. Exato. E aí sempre querem diminuir o orçamento do RH. Mas você vai gastar de novo, vai fazer mais uma festa. Não é uma festa que eu vou fazer. Nós vamos fazer uma integralidade, uma integração. Exatamente. Eu acho assim, saindo do financeiro, você elimina os porquês, né? Elimina muitos porquês. Obrigado, Miriam Cardoso. Muitas justificativas. Muitas justificativas. Obrigada. Isso aqui. Não adianta. Aí você economiza palavras e saliva nessa história toda. Verdade. Tá bom. Obrigado, Miriam. Um abraço para você. Muito obrigada, obrigado. Ari. Um bom trabalho. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau.